Afeganistão, cristãos correm risco após Talibã assumir controle da capital. Postado por Folha Gospel, 16 de agosto de 2021. Neste domingo, 15, o grupo islâmico Talibã assumiu o controle de Cabul, capital do Afeganistão, numa rápida escalada pelo controle do país, iniciada neste sábado, 14. Insurgentes armados tomaram o palácio presidencial em Cabul, poucas horas após o presidente afegão Ashraf Ghani fugir do país. Agora, o Talibã voltou ao controle de quase todo o Afeganistão, com as cidades-chaves conquistadas, após a retirada das tropas dos Estados Unidos e da OTAN em julho. Cristãos, mulheres e crianças são os que mais correm risco, de acordo com especialistas em perseguição religiosa. Um comandante do Talibã, Mohammad Arif Mustafa, afirmou em entrevista à CNN, que acredita que um dia os Mujahedin, combatentes talibãs, terão a vitória e a lei islâmica chegará não apenas ao Afeganistão, mas a todo o mundo. Não temos pressa. Acreditamos que chegará um dia. A jihad não terminará até o último dia. O Release International, uma organização que apoia cristãos perseguidos, alertou que haverá um provável aumento nos ataques contra crentes em todo o país, após o retorno do Talibã. Para a organização, embora o grupo terrorista tenha pedido uma transição de poder pacífica, a rápida retomada apenas incentivará ações extremistas por parte dos militantes. Um líder da igreja afegã relatou ao Release que muitos cristãos temem por sua segurança, descrevendo a situação atual como terrível. Nossos irmãos e irmãs em Cristo estão nos dizendo o quanto estão com medo. Nas áreas que o Talibã agora controla, as meninas não podem ir à escola e as mulheres não podem deixar suas casas sem um companheiro, afirmou. De acordo com a missão Portas Abertas, esta insurgência representa uma realidade devastadora para o pequeno número de crentes ali. O Afeganistão já é um lugar brutal para a igreja. Os seguidores de Jesus estão sob risco constante, e o perigo que enfrentam é muito real. O Afeganistão ocupa o segundo lugar na lista de cristãos mais perseguidos de 2021. Do Portas Abertas, os cristãos afegãos vivem sob intensa pressão e sob ameaça de morte iminente, permanecendo para ajudar. Enquanto milhares de afegãos e estrangeiros lotam o aeroporto de Cabul, numa tentativa desesperada de fugir do país, a Visão Mundial prometeu permanecer e cuidar de crianças e famílias vulneráveis. Junto com nossos mais de 300 funcionários afegãos, a Visão Mundial permanecerá e fornecerá resultados, disse a diretora nacional da Visão Mundial, Assunta Charles, à Eternity News. A organização alertou que inúmeras crianças mais vulneráveis pagarão o preço final ao serem apanhadas pelo redemoinho no Afeganistão. As escolas estão fechadas, a comida é escassa e os números de deslocamentos forçados estão aumentando. Crianças e famílias estão escondidas ou fugindo e seus direitos fundamentais estão sendo negados, relatou a organização cristã. As crianças correm maior risco de violência, abuso e exploração, acrescentou Charles. Famílias que já lutam para sobreviver à miséria relacionada a este conflito, uma seca devastadora e os efeitos da Covid-19, agora estão recorrendo a medidas desesperadas para proteger seus filhos,
inclusive contra o casamento infantil. A visão mundial está chamando a comunidade internacional a manter sua presença no terreno para evitar uma catástrofe humanitária sem precedentes. A organização defende que o direito internacional humanitário seja respeitado por todas as partes e que a vida das crianças e famílias afegãs sejam colocadas em primeiro lugar. Segundo Paul Robinson, CEO da Release International, muitos cristãos no Afeganistão são pobres e não conseguiram fugir do país. Eles serão deixados para trás, disse Paul, pedindo que cristãos em todo o mundo orem por seus irmãos afegãos. Mulheres em risco, relato de uma missionária. Em seu governo, o Talibã aplica uma interpretação rígida da Sharia, a lei islâmica, onde meninas maiores de 10 anos são proibidas de estudar e mulheres não podem sair de casa sem a companhia de um familiar do sexo masculino. O grupo extremista também sequestra meninas e mulheres para servirem de escravas sexuais para os militantes e assim gerar futuros soldados para a Guerra Santa. De acordo com o jornal T-Conversation, quando os líderes do Talibã assumiram o controle das províncias de Badakhshan e Takhar em julho, foi emitida uma ordem aos líderes religiosos para fornecer-lhes uma lista de meninas com mais de 15 anos e viúvas com menos de 45 anos para casarem com os combatentes do Talibã. Ainda não se sabe se a ordem já foi cumprida. Eu temo especialmente pelas mulheres, disse uma pesquisadora do Centro Arthur Jeffery da Escola de Teologia de Melbourne, que permaneceu anônima, à Eternity News, tendo servido como missionária durante 25 anos no Paquistão, onde o regime do Talibã já foi imposto. Ela conhece bem como as mulheres são tratadas pelos extremistas. Elas serão impedidas de estudar. Elas serão impedidos de sair de suas casas, a menos que tenham um parente do sexo masculino acompanhando-as. Elas serão virtualmente prisioneiras em suas próprias casas, afirmou. Embora a situação no Afeganistão seja desesperadora, a missionária lembra: temos um grande Deus, e o Espírito Santo de Deus pode mover-se de maneiras incríveis. Veja como a igreja cresceu na China e veja como a igreja está crescendo no Irã. Não, os governos não param Deus. Os governos podem tornar isso difícil, mas a morte dos mártires é a semente da igreja. O Portas Abertas afirmou que está apoiando a pequena comunidade cristã no país e está pedindo orações urgentes em favor dos crentes afegãos. Com os efeitos contínuos da guerra civil, a expansão do extremismo, a escassez de alimentos e a pandemia violenta, o Afeganistão precisa de orações urgentes da Igreja Global agora, mais do que nunca, afirmou.